Tá bom. Tudo bem. Você aprende? Gente, olha, não se preocupe, porque assim como a aula fica gravada, certo? Claro que na hora da aula é importante, porque vocês têm acesso logo naquele momento, perguntar, né? E às vezes na gravação pode ter algum atrapalho, tá? Eu só vou pedir um pouquinho você paciência agora no começo, porque assim, como tem gente entrando, eu tenho que ficar trocando a tela aqui em casa para poder estar dando acesso às pessoas, tá? Somente esse começo da aula fica um pouquinho perturbado, tá? Gente, tem alguém chegando hoje, primeira aula hoje, então dá meus pêsames por me conhecer. Tem o professor Eric. Eric, meu irmão, beleza. Então, Eric, você mandou uma mensagem para mim, não foi? Foi. Eu Pronto, beleza. consegui. Se eu ouvi lá que tava. Se eu tinha tirado lá as fotos lá. Obrigadão mesmo. Tirei. Não, hoje à tarde eu consegui dar uma atualizada, porque como quem se matricula depois, durante, com o barco andando, o sistema automaticamente mete falta. Aí eu vou lá também, Vinícius, professor. Pronto. Aí depois você vê se eu não retirei. Tá? Aí você fala assim, passa a sua turma, porque eu tô com 8 turmas no portal, e aí pode ser que tenha uma turma ou outra que eu não tenha atualizado as faltas. Eu atualizei a questão do material. Todo o material está lá no portal e está todo o material no Classroom, tá? Mas aí a gente conversa pelo WhatsApp, tá? Vocês têm meu WhatsApp particular, pode ficar à vontade e para completar. E aí, professor, boa noite, Reginaldo, tudo bem? Olá, Reginaldo, tudo jóia? Tudo em paz? Eu estou bem, graças a Deus. É que ficou de enviar para mim por e-mail e a gente não. A gente ficou de conversar depois e a gente não Eu farrapei. Mas beleza. Eu acho que esse feriadão me estragou. Mas se atualiza aí, tranquilo. Beleza. Tá? Minha filha adoeceu no feriado, então foi meio descanso e meio preocupação, mas foi tranquilo. Vamos lá. Então, hoje a gente vai fazer, né, novamente, aplicando o método. Gente chegando aqui ainda. Aplicando o método gráfico, que vocês já queriam sair, né, feito o cavalo do cão aí, para responder as questões. Certo? E assim, a gente não vai responder na prática usando o método gráfico, porque o método gráfico não é o mais simples. Tá? A gente vai responder usando o solver. Tá? Mas vai aplicar o solver, aí vai ter que sofrer um pouquinho. Tá? Então, não desistam, né, da caminhada, porque a gente vai ter uma recompensa e vai aprender uma ferramenta que é gratuita, né? Assim, quem utiliza o Excel, ela já está lá inclusa no pacote do Excel. Dentro do próprio Excel, a gente só vai destravar essa ferramenta e a gente vai aplicar as questões. Ó. As questões não vai durar agora. O que você gastava 1 hora, você vai gastar 2 minutos. Tá? Mas vamos lá. Então, gente, para a gente começar a fazer o assunto, método gráfico, eu vou fazer uma breve micro-revisão de sistema de equações. Por quê? Porque o método simplex, o que a gente vai aplicar na próxima aula, por favor, não falte a próxima aula, tá? Por quê? Porque o método simplex é um método para substituir o método gráfico, tá? É um método que precisa de um passo a passo e já vou adiantar para vocês que às vezes você vai ter que refazer o método 1, 2, 3, 4, certo? Vezes até atingir a solução ótima, tá? Eu acho que na primeira atividade, quem está chegando no curso agora, eu pergunto lá o que é solução óptica. Óptica não, ótima, tá? Porque você vai encontrar várias soluções do problema, mas não é a melhor solução que você pode dar para ele, tá? Então, claro que o processo do simplex tem a vantagem de quê? De ser uma coisa mecânica, mas é uma coisa repetitiva. Já o solver, você faz de uma vez só. Você alimenta a planilha, manda ele dar o relatório e curte a resposta. Não tem comparação, tá? Então, aluno que chegar lá no solver e não ficar feliz, esse não é bom da cabeça, porque, bicho, então vá fazer método gráfico, porque sua vida é isso aí, tá? Então, vamos fazer uma breve revisão sobre sistema de equações, tá? Então, quando a gente vai responder um sistema de equações, a gente aprende lá atrás,
certo? O método da substituição e o método da adição. São os dois primeiros métodos que a gente aprende. Né? O pessoal de engenharia, quando começa a aprender álgebra linear, ele vai responder os probleminhas usando matrizes. Tá certo? Aí já é outro método, mais com a matemática um pouco mais avançada. Por quê? Porque alguém já estava comentando que quando foi criar as restrições, ele tinha 1, 2, 3, 4 restrições, e cada restrição dessa, mais a função objetivo, vai formar um sistema de equações. Então, o método simplex vai responder o meu sistema através de uma matriz. Tá? Mas, para pequenos sistemas, eu posso aplicar esse método que a gente vai revisar, tá? Eu não vou ensinar isso, eu estou só revisando, que isso vocês já aprenderam em algum lugar do espaço passado, tá certo? Então, vai lá o seguinte. Então, imagine que você tenha duas equações. A primeira equação diz que 3x mais 4y igual a 13. No nosso caso aqui, gente, já para trazer o exemplo para próxima à nossa realidade, você vai chamar de x1 e x2. Tiago estava conversando no começo da aula. Eita, quem é x1, quem é x2? Que são as nossas variáveis de decisão. Tá? Eu estou revisando o assunto lá de matemática, mas já estou jogando na panela a nossa matéria. Então, aqui na nossa disciplina, eu não vou chamar de x e y. Eu vou chamar de quem? x1, x2, x3, x4 e por aí vai. Então, eu tenho aqui duas equações e eu quero que você calcule o valor de x e o valor de y. Ou seja, te vira para responder. Eu quero saber quanto vale x e quanto vale y. Então, o primeiro método que a gente aprende na vida é o método da substituição. Como é que eu faço isso? Né? Como é que eu calculo esses valores? Através do método da substituição simples. Eu vou determinar o valor de uma das variáveis em uma equação e vou substituir na outra. Então, por exemplo, aqui eu teria a minha equação 1, e aqui eu tenho minha equação 2. Tá? Então, na primeira equação eu tenho 3x mais 4y igual a 13. E na segunda equação, x menos 2y igual a 1. Então, eu vou começar determinando ou isolando o valor de x na segunda equação. Passando esse menos 2y para o segundo membro, eu tenho que x igual a 1 mais 2y. Então, eu determinei o valor de x na segunda e vou fazer o quê? Vou substituir no lugar de x da primeira. Ok? Gente, eu estou falando bem devagarzinho, porque pode ser que tenha algumas pessoas com maior dificuldade em matemática do que em outras, tá certo? Então, para alguns pode estar dizendo, pode correr mais rápido, né? Mas a gente vai, como tem muita gente na sala, eu tenho que obedecer o nível da turma, né? A velocidade da turma. Então, vamos lá. Então, o que é que eu faço? Vou substituir no lugar de x e vou colocar 1 mais 2y. Substituindo, o que é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar 3 vezes. Eu vou eliminar o valor do x e vou jogar esse valor aqui, 1 mais 2y. Isso aqui que está aqui, 1 mais 2y, é o nosso x. Mais 4y igual a 13. Opa, vou agora ter que eliminar os parênteses. 3 vezes 1, 3 vezes 2y. Então, aqui eu vou encontrar 3 vezes 1 mais 6y mais 4y. O que é que eu faço agora? Tudo que tiver y, eu deixo de um lado da expressão, que eu chamo de primeiro membro,
o que fica à esquerda do sinal de igual, e o que não tiver a variável, você joga para o segundo membro, alternando o sinal. Que não é bem isso que acontece, mas vamos dizer que seja. Então, eu tenho, ó, 6y mais 4y, eu tenho 10y. 13 menos 3, que o 3 passou para o segundo membro, ficou negativo. Aqui era mais 3. Quando vou passar para o segundo membro, ele fica menos 3. 13 menos 3 vai dizer 10. 10y igual a 10, eu vou determinar que y é igual a 1. Então, já encontrei que y vale o valor de uma unidade. O que é que eu faço agora? Vou pegar este valor de y e vou substituir em uma das duas equações para calcular o valor correspondente a x. Então, aqui, substituindo, na segunda equação, eu tenho que x igual... Só liberar aqui para o José entrar. Igual a 1 mais 2 vezes 1, onde y eu acabei de descobrir que vale 1. 1 mais 3, 1 mais 2 é igual a 3. Então, eu teria que o meu conjunto solução, que eu vou chamar de S, é igual a quem? A 3, 2. Onde 3 é o valor do x e 2 é o valor de y. Tá? Então, aí, gente, é o primeiro O professor, método que a... Pois não, dona Érica. não seria 1, não? Y? Oh, perdão. Perdão. E de onde eu tirei esse 2? É melhor não responder. Não sei de onde veio esse 2, não. Vamos lá. 1. Muito bem, Érica. Tá? Já Esse pode colocar na aqui, prova, viu? Hã? Não se Já anima, pode colocar não. na prova essa questão. Não, ela vai, né? Mas ela não vai sair pronta. Entendeu? Ela não vai assim, calcula o valor de x. A questão que a gente viu lá vai ser isso. Só que você vai ter que encontrar cada equação e como tem várias equações, não vai dar para fazer de uma forma tão simples. Claro, se eu colocar poucas variáveis, dá para você responder assim. Tá? Sem problema nenhum. Beleza? Vamos lá. Chegou mais gente aí. Para quem chegou, gente, eu não viu o nome, boa noite, tá? Então, a solução, ó, 3, 1. Ok? Vamos lá. O segundo método, tá? Da nossa revisão relâmpago do ensino médio, né? É você pegar uma equação e adicionar ou subtrair pela outra. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. A primeira equação que eu tenho no meu sistema é 5x menos 3y igual a 11. E a segunda equação, x mais y igual a menos 1. Tá? Aí, pode ser que algumas pessoas já fiquem no seu mecânico, no automático, de pegar a segunda equação, tirar o valor de x e jogar na primeira e fazer igual pelo método de substituição. Pode fazer? Pode, não tem problema nenhum. Tá? O que eu estou apresentando aqui é um outro método que você vai escolher o que você quer usar. Tá? Então, veja só o que acontece se eu multiplicar a equação de baixo por 3. Ou seja, eu vou multiplicar todos os elementos por 3. Então, fica o quê? Eu teria... A primeira equação não mexe, ela fica inalterada. 5x menos 3y igual a 11, mais a segunda fica o quê? 3x mais 3y igual a menos 3. Porque era 3 vezes o x, 3 vezes o x, 3 vezes o y e 3. Tranquilo. Sidney, eu estou fazendo uma revisão de resolução de sistemas do primeiro grau, tá? É uma revisão básica da matemática que vocês aprenderam lá no primeiro ano do ensino médio, tá? Que a gente vai precisar de algo parecido aqui na nossa disciplina, tá?
Então, o que é que eu fiz aqui? Estou querendo responder esse sisteminha através do método da adição. Então, o que é que eu faço aqui? Eu multipliquei na equação, daqui a pouco eu explico por que de onde vem esse 3, certo? Aqui é a equação 1 e aqui está a equação 2. Então, eu multipliquei a equação 2 toda por 3. Por quê? Porque tem esse 3 aqui em cima, tá vendo? Do 3y. Aí a primeira equação ficou 5x menos 3y igual a 11. E a segunda equação ficou 3x mais 3y igual a menos 3. Vê, se eu somar as duas equações, o que é que eu tenho? Eu teria 5x mais 3x, eu teria 8x. 3 menos 3y com mais 3y, cancela. E 11 menos 3 vai ser igual a 8. O que é que eu vou ter aqui? 8, 5x com mais 3x, 8x. 11 menos, na verdade é 11 mais menos 3, vai dar 8. Então, daqui eu tiro que x igual a 1. Porque a ideia é você imaginar, a vantagem é você pensar em um número que vai multiplicar uma das equações e na hora que você some as duas equações, uma variável ela vai ser cancelada, ela vai ser simplificada para você calcular a outra. E depois de calcular o valor de x, você substitui em qualquer uma das expressões e vai calcular o valor de y. Então, como eu sei que x mais y é igual a menos 1, e eu acabei de calcular que x é igual a 1, eu posso calcular que o y vai ser igual a quem? A menos 1 menos 1 vai ser igual a menos 2. A minha solução seria 1 e menos 2. Então, não é obrigatoriedade você fazer a questão pelo método da substituição e nem é obrigatoriedade você fazer o método da adição. Você vai fazer pelo método que você achar melhor. Tem algumas situações que o método da adição já está mais na cara e outros não. E aí você vai escolher a melhor forma de responder, tá? Dando sequência a essa revisão básica, vamos pegar um exemplo bem bobinho, tá? Bem bobinho. Diz o seguinte, numa fazenda existem galinhas e cabras, num total de 40 cabeças e 128 pés. Determine um número de cabras dessa fazenda. O que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou encontrar a minha função objetivo. O que é que eu tenho? Eu tenho que o número total de galinhas mais o número total de cabras tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 40. Beleza. Então, eu vou chamar aqui x1. X é o número de galinhas. Vê se aí não está fazendo a mesma coisa aqui. Né? E y é o número de cabras. Na questão aí, né, que Tiago falou no começo da aula, a gente chamou de x1 é o número de soldados fabricados. E x2 eu não chamei de y, tá? Eu chamei de x2, eu chamei de quê? O número de trens fabricados. É a mesma coisa, tá? O que é que eu tenho mais? Olha, a única coisa que o aluno tem que saber primeiro é que uma galinha tem 2 patas e a cabra, ela tem 4 patas. Só isso. Tá? Se o cara nunca foi numa fazenda na vida, foi criado por vó, né? Ele também tem que saber que a galinha tem 2 patas e a cabra 4 patas. Né? Não tem nenhuma mutilada, não. Então, vamos lá. Então, qual é a primeira equação que eu encontro? A primeira equação que eu tenho, eu sei que x mais y é igual a 40. Concorda comigo? O número de galinhas mais o número de cabras é igual a 40. Certo? Eu estou me sentindo dando aula para concurso, né? Porque isso aqui é a questão típica de concurso. Beleza? Segundo, o número de pés é 128. Então, se cada galinha... Aí você faz isso para calcular lucro, né?
A questão anterior, Tiago, o lucro do material 1 era 7, do produto 2 era tanto, você calcula o lucro total. Então, ele quer saber que o número total de pés é 128. Então, é 2x mais 4y igual a 128. Beleza? 2x é referente ao número de pés das galinhas, 4y é o número de pés de cabras e 128 é o valor total. Encontramos o sistema de equações. Como eu vou responder isso? Pelo método que você achar melhor. Tá certo? Então, aqui o que é que eu tenho? Vamos multiplicar a primeira equação por menos 2. Certo? Ou seja, a primeira equação vai ficar menos 2x, menos 2y igual a menos 80. Olha o que aconteceu. Eu tenho menos 2x na primeira equação e tenho 2x na segunda. Quando eu somar as duas equações, né, o 2x aqui, ó, correu para cá o negócio, vai cancelar com isso aqui, ó. Então, 2x cancela com 2x, menos 2y mais 4y vai dar 2y. E menos 80 mais 128 vai dar 48. Então, daqui eu tiro que 2y igual a 48, y igual a 24 cabras. Então, na verdade, e se eu quisesse calcular o número de galinhas? É só jogar aqui, ó, na primeira equação. X é igual a 40, que é um total de animais, menos 24 cabras. Então, X vai ser igual a 16 galinhas. Certo? Então, essa questãozinha era até melhor ter dado essa aula semana passada. Tá? Mas aí vocês vão começar a... Oi? Concordo, tinha esquecido já. Exatamente. Ô, professor, uma dúvida. Por que eu cheguei faz pouco tempo, estou meio perdida? Por que está cortando esses números da frente? No caso, esse 2x, 2x, 2y e 4y. Por que está sendo cortado? Peraí, calma aqui. Na verdade, tem um errinho aqui. Deixa eu só corrigir aqui rapidinho. Já que você está com essa dúvida aqui, só... Peraí, rapidinho, que deu uma... Rapidinho. Eu vou corrigir isso agora, peraí. Pronto, agora voltou. Só um minutinho para ver se ela volta aqui automaticamente, online. Pronto, agora. Lide, vê só. Eu vou apagar o que eu escrevi porque ficou em cima. Pronto, entendeu? Aqui, vou voltar aqui um pouquinho, tá certo? Então, vê só. Quando eu multipliquei por menos 2, eu multipliquei a primeira equação, eu multiplico todos os termos, tá? Então, menos 2 vezes x ficou menos 2x. Menos 2 vezes y ficou menos 2y. E menos 2 vezes 40 ficou menos 80. O que é que você vai fazer agora? Eu estou respondendo a questão pelo método da adição. Ou seja, eu vou somar as duas equações. Tá? Claro, eu vou somar x com x, y com y, e o que não tiver letra, o que não tiver letra. Então, aqui, ó, 2 menos 2x mais 2x vai ser igual a 0. Ou eu cancelei. Mas, na verdade, a minha soma está sendo 0. Menos 2y mais 4y, ó, menos 2 repete o y e faz a diferença. Menos 2 com mais 4 vai dar 2. 2y. Igual menos 80 mais 128 vai dar 48. Então, daqui eu tiro que y é igual a 48 dividido por 2 igual a 24 cabras. Ficou mais claro agora, Lili? Ficou, professor. Beleza, show de bola.
Professor, me tire só uma dúvida. Nessa primeira equação, onde o senhor multiplicou por -2, de onde foi que saiu esse -2? A bronca do método da adição é exatamente isso. É do 2x lá embaixo. Se fosse Isso. 3x, seria menos 3. Se fosse 4x, menos 4. Isso. Jadson, a diferença do método da adição, você tem que imaginar um número que você multiplica, você tem que ficar em um olho no padre ou na missa. Ou seja, o que o Tiago falou é que esse número aqui, ó, 2, você já está pensando em eliminar esse x aqui, ó. Por quê, ó? E se você multiplicasse por -4, podia fazer? Podia, mas aí no caso você não ia eliminar 2x, ia eliminar o 4y aqui, ó. Certo? Ou seja, esse número é a gente que escolhe. O método da substituição não tem o que pensar. Pois aqui, ó, vamos responder pelo método da substituição. O que é que eu tenho, ó? Esquece esse 2 aqui, né? Vamos fazer a mesma questão. X igual a 40 menos Y. Vou jogar no lugar de X. Então, substituindo, temos 2 vezes, quem é X? 40 menos Y, mais 4Y, igual a 128. Elimina os parênteses. 2 vezes 40, 80. 2 vezes menos Y, menos 2Y, mais 4Y, igual a 128. O que não tem Y passa para o segundo membro. Então, ficaria menos 2Y mais 4Y igual a 128 menos 80. 2Y igual a 48. Y igual a 48 por 2 igual a 24 cabras. Ah, professor, eu gostei mais assim. Pois faça assim. Tá? Você está livre para fazer pelo método que você achar mais fácil. Tá? O método da substituição não tem o que pensar. É tirar o valor de uma equação e jogar na outra e fazer conta. Acabou-se. Deixa aí rapidinho, só para tirar um print. Pode ficar à vontade. Deixa eu até tirar o cursor aqui da frente. E se quiser, pega o x ali, aí joga o 24 no y, que é 40 menos 24. Aí a volta é a mesma coisa, né? Agora lembrando que ele só quer o valor de cabra, né? Se você quiser calcular o valor de galinhas, também pode, mas ele só pediu o valor de cabras. Então, gente, eu não quero engessar o negócio, tá? Vocês vão fazer pelo processo que você achar melhor, tá? Vai ter caso que não é tão fácil fazer pela adição, não, porque o valor tem que ser, às vezes é uma fração. Tá sendo fácil porque tá sendo aqui, ó, x mais y. Mas às vezes é assim, ó, 3 e 4, ou em 5, por exemplo. Tá? Aí, às vezes, o cara tem que multiplicar em cima por 2 e embaixo por 3, para aparecer 6x e 6x. Nem sempre é tão fácil, tá? Aí, o adição, o cara tem que descobrir qual é o melhor número para multiplicar uma equação para cancelar com a outra. Não é o mais fácil. Ô, professor, eu tô no ônibus, eu não consegui entender direito. Esse outro método que o senhor fez, como é o nome dele? Esse que tá de vermelho? Pronto, os dois métodos, tá, querida? O primeiro método Não, é o método da o da adição, o senhor falou. Isso, e substituição. Certo. E o segundo é da adição. Tá? O da adição, você viu aqui, acabou de ver. A substituição, que é, você vai tirar o valor de uma das variáveis de uma equação, no caso aqui o x, e vai jogar na outra equação. Tá? Para quê? Para que você consiga, em vez de ficar com a equação com duas variáveis, fica apenas com uma só. Ok? Beleza, Liliana? Professor, siga com a aula, porque eu tô no ônibus, de toda forma, eu vou ter que assistir ela de novo. Tranquilo, mas qualquer coisa, manda zap perguntando. Tá bem, não? Deixa eu passar agora. Vamos fazer mais um aqui, para a gente poder fazer no método.
O segundo exemplo diz o seguinte, ó. Há 5 anos, a idade de Paulo era o dobro da idade de Amanda. Daqui a 5 anos, a soma da idade... Desculpa. Daqui a 5 anos, a soma das duas idades será 65 anos. Quantos anos Paulo é mais velho do que Amanda? Tem gente que fica até com dor de cabeça só quando escuta essas coisas, né? Há 5 anos é passado, né? Há 5 anos, a idade de Paulo era o dobro da de Amanda. E daqui a 5 anos, a soma das duas idades será de 65 anos. Então, vou montar o sisteminha. Eu preciso de duas equações, porque eu tenho duas variáveis. Qual a primeira variável? Idade de Paulo. Quem é a segunda variável? A idade de Amanda. Só corrigir aqui o português aqui. Paulo e de Amanda. Pronto. Corrigir. Corrigir. Certo? Então, a idade de Paulo eu estou chamando que é X. E a idade de Amanda eu vou chamar de Y. Então, eu tenho as minhas duas variáveis. Que, lembrando, no nosso caso aqui de PO, geralmente eu chamo de quem? De X1 e X2. Se aqui você quiser usar a sopa de letrinha, pode ficar à vontade. X, Y, Z, H, I, J, você colocar todas as letras. Tá? Aqui que eu faço somente chamar de X1, X2, X3, X4. Então, vamos lá. Então, qual é a primeira informação que eu tenho? A questão diz que há 5 anos, ou seja, hoje menos 5, hoje, X é a idade de Paulo hoje, tá? Hoje. Então, há 5 anos, é X menos 5. Então, a idade de Paulo é o dobro da idade de Amanda, que seria quem? Y menos 5. Tá? Então, encontramos a primeira equação. X menos 5, que é a idade de Paulo há 5 anos atrás, é o dobro, ou seja, 2 vezes a idade de Amanda, que é há 5 anos atrás. Y menos 5. Já no futuro, eu tenho que esta idade de hoje, de Paulo, mais 5, X mais 5, mais a idade de Amanda daqui a 5 anos é Y mais 5. Vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 65. Montamos o sisteminha de equações. Eu tenho duas equações com duas variáveis. Como eu vou responder? Da forma que você achar melhor. Então, vamos lá. Então, primeiro, vamos eliminar aqui esses parênteses aqui. Então, aqui eu tenho aqui, ó, 2 vezes Y vezes 2 menos 5. Então, teria X menos 5 igual a 2Y menos 2 vezes 5 vai dar 10, né? Então, o que tiver Y vai passar primeiro, mesmo que não tiver para o segundo. Seguindo. Aqui eu tenho, ó, X mais Y, 5 mais 5, 10, igual a 65. Tá? Ainda para simplificar um pouquinho mais. Ainda dá para simplificar um pouquinho. É que eu tenho agora. Então, as duas equações que eu tenho, ó, 5 menos X menos 5 igual a 2Y. 2Y menos 10. Só volta aí rapidinho. Volto aqui, ó. Aqui eu só fiz, ó, transcrever isso aqui para outra folha, tá? Isso aqui eu joguei para outra folha para ganhar espaço, porque aqui eu vou até fazer aqui no cantinho, ó. Aqui eu tenho, ó, o que tiver letra, vai primeiro então é X menos 2Y igual a menos 10 mais 5. E aqui ficaria X mais Y igual a 65 menos 10. O que estou fazendo é isso. Estou deixando tudo que tiver
as letras, as variáveis no primeiro membro, e que o que está em o termo independente eu deixo no segundo membro. Por que eu estou colocando isso? Porque no método simplex, que é a nossa próxima aula, ele pede isso. Todo termo independente ele fica isolado do segundo membro, que ele vai ocupar uma coluna do meu processo. Então, eu vou transcrever essas duas equações para a segunda fase aqui. Ó. Então, x menos 5 igual a 2y menos 10, x mais y igual a 55. Eu só fiz aquela continha. Então, como eu vou... Aí aqui eu ficaria x igual... Aí eu estou isolando o valor de x da primeira. X vai ser igual a quem? A 2y menos 10 mais 5, que vai ser igual a quem? X vai ser igual a 2y menos 5. Eu só fiz colocar a resposta desse valor aqui. Ó. E aí vou pegar o valor de x aqui que eu acabei de calcular e jogar aqui. Ó. Esse método qual é? É o método da substituição. Tira o valor de x de uma equação e joga na segunda. Então, substituindo na segunda equação, o que é que eu tenho? 2x, que vai ser igual a quem? 2y menos 5, ó, isso aqui é o valor de x, mais y, aí o resto da equação repete, mais y igual a 55. 2y mais y vai dar 3y. 55 mais, porque esse 5, quando passar para o outro lado, ele vai positivo. 55 mais 5 vai dar 60. Y vai ser igual a 60 dividido por 3 é igual a 20 anos. Ou seja, a idade de Amanda hoje é de 20 anos. Aí, substituindo em uma das equações para calcular o valor de x, que é a igualdade de Paulo, né? Eu vou dar o quê? Eu vou jogar nessa aqui, né? Estou jogando nessa aqui, ó. Substituindo aqui, ó, nessa aqui, ó. X igual a 2y menos 5. Então, y, eu acabei de calcular que é 20. 2 vezes 20 vai dar 40. 40 menos 5, eu vou encontrar 35 anos. Então, a idade de Paulo é 35 anos e a idade de Amanda vale 20. Vamos fazer o teste? Há 5 anos atrás, há 5 anos, a idade de Amanda é 15, porque é 20 menos 5. E a idade de Paulo é 35 menos 5, vai ser igual a 30 anos. Ou seja, a idade de Paulo é o dobro da de Amanda. Está correto. E daqui a 5 anos, a idade de Amanda, 25, porque seria 20 mais 5, e a idade de Paulo, 35 mais 5, vai dar igual a 40. Opa! 25 mais 40, 65 anos, foi o que a questão falou. Há 5 anos atrás, a idade de Paulo é o dobro da de Amanda, e daqui a 5 anos, a soma das duas idades é igual a 65 anos. Beleza? Então, uma questãozinha típica de concurso público, tá? Entra lá na linha de raciocínio lógico, porque usa o sistema de equações. Mas vamos lá. Beleza? Vamos seguir? O que é que eu tenho agora? Vamos agora fazer um segundo exemplo, tá? Aplicando um método gráfico. Nós resolvemos uma questão na última aula, na nossa aula 3 já, através do método gráfico. Ok? Hoje, o senhor volta aí, por favor. Oi? O senhor volta aí, por favor, para dar um print. Sim, senhora. Aí? Isso, professor. Obrigada. Ok. Obrigada. Nada, querida. Vamos embora. Vamos junto.
Então, pessoal, só como eu estava falando, semana passada nós fizemos uma questão utilizando o método gráfico, tá bom? A gente já sabe que o método gráfico tem uma limitação. Qual é a limitação? Ela só pode ser aplicada quando eu tenho apenas duas variáveis. Porque o meu gráfico só tem x e y. Não tem outra condição, tá certo? Então, por isso que o uso dela é muito restrito. Porque raramente você vai encontrar um problema com apenas duas variáveis. Tá? Mas vamos lá. Então, a questão é o seguinte. Outra coisa que eu aviso aos navegantes. Não se preocupem com o tamanho da questão. Todas são enormes. Tá? Todas são enormes. E é o seguinte. Uma das maiores siderúrgicas do país, a Uzi Aço, localizada no litoral paulista, comercializa dois tipos de aço metálico, o aço damasco e o aço temperado, abastecendo grandes montadoras do mercado. Estes aços metálicos exigem os seguintes processos de produção para serem fabricados na fundição de siderúrgico. Cada tonelada, aí começou, cada tonelada de aço damasco consome 4 quilos de magnésio e de aço temperado consome 6 quilos do mesmo material. Então, o que acontece? Vai anotando aí para me ajudar, porque senão vai ter que ficar voltando. Então, aço damasco, consumo 4 quilos de magnésio, aço temperado consome 6 quilos. Cada tonelada, tá? Tem que lembrar de multiplicar pelo número de toneladas. Olha a primeira limitação, galera. A primeira restrição. O estoque total de magnésio é de 60 quilos. E isto é uma restrição. Eu não posso sair doido fabricando, porque senão vai acabar meu estoque de magnésio e eu não vou conseguir produzir mais nada. Então, o total de magnésio usado para fabricar o aço damasco, mais a quantidade de magnésio usado para fabricar o aço temperado, esta soma tem que ser menor ou igual a 60. Quem está chegando agora no barco pode sentir dificuldade e vai sentir. Mas quem já está desde o comecinho, já começa a deslumbrar as equações, as restrições técnicas aí no caso. Seguinte, a demanda mínima destes aços para o atendimento do mercado é de, no mínimo, 12 toneladas mensais, sendo que, para cada tonelada faturada de aço damasco, o lucro para o aço damasco é de R$ 2,00 por tonelada. E para o aço temperado é de R$ 3,00. Então, como é que eu chego no lucro aí, né? O lucro é exatamente 2x1 mais 3x2. Daqui a pouco chega. Construa o modelo de programação linear para o caso. Tá? Então, gente, praticamente, a primeira questão da prova de vocês é para fazer isso. Alguém vai dizer, dancei. Não vai dançar. Tá? Por quê? Porque a questão se divide em duas etapas. Hoje, a maioria de vocês já deveria estar chegando nas equações. Eu não estou nem pedindo para responder um método gráfico que não vai chegar ainda. Tá? Mas vocês já devem estar chegando com maior facilidade, não em todas, mas chegar na função objetivo, identificar quais são as variáveis de decisão e as restrições por sequência. Tá? Vamos lá. Então, solução. Primeira etapa, o que é? Primeira etapa do modelo de programação linear é determinar as variáveis de decisão. Gente, é uma receita de bolo.
a prova nossa é com consulta. Mesmo que eu falar que não era com consulta, vocês iam consultar de todo jeito, vocês estão à distância, certo? Então, vocês vão fazer essa receita de bolo. Minha prova presencial é com consulta, certo? Porque eu não vou cobrar do cara decorar essa sequência, certo? Porque o que vale é o cara conseguir chegar nas equações. Então, primeiro que é identificar quais são as variáveis de decisão, que no nosso caso são duas, eu acho. X1 é a quantidade de aço damasco e X2 é a quantidade de aço temperado. Olha, exatamente o que a gente fez no começo da aula. Só que a diferença da fazendinha, eu chamava de X e chamava de Y. Aqui, como a gente é metido a besta, vamos chamar de X1 e chamar de X2. Tá bom? Segunda etapa é determinar a função objetivo, que no nosso caso é o lucro, se eu não me engano, que eu estou chamando de Z. Se alguém quiser chamar de L ali, L de lucro, não tem problema nenhum. Então, o que a questão falou? Tá? Para que eu não tenha voltando toda vez. A questão falou que o lucro para cada tonelada, sim, lembrando que esse valor de X é em tonelada. É tonelada. Tonelada. Tá? Então, a questão falou que o lucro por tonelada do aço damasco é de R$2. Então, seja 2x1. E o lucro do aço temperado é de R$3 ou 3 unidades monetárias, né? Porque geralmente aí não coloca valor real, porque você pode usar em qualquer sistema financeiro. Ele é 3x2. Já encontrei 2/3 do que eu preciso. Já identifiquei quem são as minhas variáveis de decisão, X1, X2. Já determinei minha função, objetivo. E agora vamos trabalhar com as restrições. A primeira restrição, eu sei que o total de magnésio que eu posso consumir por mês é de 60 quilos. Então, o que é que eu sei? Alguém lembra que eu uso 4 quilos de magnésio para cada tonelada de X1. Né? E eu uso 6 quilos de magnésio para cada tonelada de aço temperado. Então, eu tenho que 4x1 mais 6x2 é menor ou igual a 60, porque é o meu estoque máximo. Eu não posso usar mais do que 60. Tá? Então, isso aqui é uma limitação, é uma restrição de matéria-prima. Eu não posso calcular, eu não posso jogar aqui mais X1 que eu possa e vai ficar faltando do outro lado. E lembrando, né, que o lucro é maior para o aço temperado. A segunda limitação diz que a demanda mínima por mês é de 12 toneladas. Ou seja, X1, que é a quantidade de tonelada do aço damasco, mais X2, que é a quantidade, as toneladas fabricadas do aço temperado, tem que ser maior ou igual a 12. Beleza? Demanda mínima. E essas duas restrições, pessoal, nós chamamos de restrições técnicas. Restrições técnicas. As outras restrições, as adicionais, são chamadas de restrições de não negatividade. Por quê? Porque eu tenho que garantir que a produção não pode ser menor do que zero. Não existe uma fábrica que produza menos tantas toneladas. Ela pode até não produzir nada, zero. Então, por isso tem que ser X1. Né? Na verdade, a gente escreve assim, ó. X1 maior ou igual a zero e X2 maior ou igual a zero. Ela não pode ser menor que zero. Certo? Beleza?
Então, teoricamente, o que vocês têm feito nessas atividades é isso aqui. Calculado. O modelo matemático é informar quais são as variáveis de decisão, qual é a função objetivo e quais são as restrições. Até agora, o que eu tenho cobrado e insistido em vocês é chegar aí. E isso aí será a primeira questão da prova de vocês. Letra A, variáveis. Letra B, função. Letra C, as restrições. Tá? Então, isso é obrigatório. Oi, Brenda. Espera aí só um minutinho que a Brenda levanta a mão. Professor, nas restrições da letra B, x1 mais x2 vai ser maior ou igual a 12 porque é uma demanda mínima, é? Por isso que é maior, né? Se não fosse, poderia ser menor ou igual a 12. Eu posso também ter demanda máxima, mas nesse caso é mínima. Certo, entendi. Beleza? Fala, Diagão. Não, se pudesse colocar no começo, assim, do 1, 2, 3, só me tirar um print, por favor. Ah, sim. Você quer anunciar também? Não, anunciado é o teu. Obrigado. Pronto. Então, aqui temos as variáveis de decisão, a função objetivo e as 3 restrições, as 2 técnicas e as 2 adicionais de não negatividade, que a gente não vai usar para nada isso, tá? É só para constar. Tá? Só para constar. Aí vai trabalhar com essas 2 aí, ó. Tá vendo que você vai ter um sisteminha das restrições? Você vai ter que saber quanto vale x1 e quanto vale x2, para quê? Para que meu lucro seja máximo. Porque eu quero maximizar o lucro. Quando deu aí, tu avisa, Tiago. Ok, professor, obrigado. Vamos lá. E agora, vamos calcular quanto é que você tem que produzir de x1 e quanto é que você tem que produzir de x2 para que seu lucro seja máximo. Eu quero maximizar. A gente já tinha discutido semana passada, acho que foi até o Tiago estava dizendo, que quando eu vou maximizar, geralmente, na maioria das questões, eu quero maximizar lucro. E quando você vai minimizar, você quer minimizar custo, quer minimizar tempo. Tá? Para quê? Porque no final você vai aumentar o seu lucro. Lembrando que a função de PO é você ter base para tomada de decisões para influenciar no lucro das empresas. Então, a minha lei de formação, a minha função objetiva, a gente calculou lá aqui um lucro máximo, é 2x1 mais 3x2. E as minhas restrições, só colocando aqui, ó, 4x1 mais 6x2 menor ou igual a 60, porque aqui é aquela restrição referente à quantidade de magnésio que você tem. E a demanda mínima, né, de 12, que é a quantidade x1 mais x2 maior ou igual a 12. E a terceira restrição de não negatividade, x1 e x2 são maiores ou iguais a 0. Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos inicialmente escolher o nosso gráfico. O nosso eixo x1 e o eixo x2. Eu já sei que x1 é referente ao aço damasco. E x2 é referente ao aço temperado. Então, olha só. Então, vamos pegar essa equação que eu já conheço, né? Lucro, 2x1 mais 3x2 e as minhas restrições. Então, vamos pegar a minha primeira restrição, tá? E a primeira coisa que eu faço, galera, é converter esta inequação em uma igualdade. Tá certo? Eu estou pegando uma equação, uma inequação, e estou convertendo em uma igualdade. Semana que vem a gente vai fazer a mesma coisa, só que aí não vai fazer usando o gráfico, vai fazer usando uma tabela. Aí, para fazer essa mudança, você vai adicionar aqui uma folga, um Fzinho, mas isso é a aula que vem, tá?
Vamos sofrer ainda um pouquinho no gráfico hoje. Vamos mostrar as nossas habilidades de geometria. Então, vamos lá. Então, ó, nós encontramos aqui ó, uma função do primeiro grau. Primeiro grau. Tá? Quem tiver um tempinho, tá? A gente revisou hoje o sistema de equações, mas quem tiver um tempinho para revisar função do meu grau, dá uma revisada, tá? Então, lá, então, a função do meu grau, o meu gráfico é uma reta. A geometria é uma reta. E para determinar a reta, eu preciso de 2 pontos. Um ponto onde corta o eixo X. Esse ponto é o ponto X, 1, 0. Deixa eu até apagar aquele ponto que coloquei, ficou feio. X1. E onde corta o eixo Y vai ser igual a 0, X2. Então, é só fazer o seguinte, ó. Quando X1 for igual a 0, quanto vale X2? Então, quando X1 for igual a 0, essa parcela aqui some. Porque 4 vezes 0 é 0. 6x2 igual a 60. X2 vai ser igual a 60 dividido por 6, vai ser igual a 10. E quando x2 for igual a 0, eu fico em 4x1. Professor, licença, volta por favor essa parte aí. Volto, sim, querido, perdão. Ó, primeira coisa é a seguinte, ó. Primeira coisa que a gente viu é que a minha equação, a minha função objetivo é uma equação do primeiro grau. Tá certo? Beleza? E a função do primeiro grau, ela, para ser determinada, eu preciso de 2 pontos, porque 2 pontos eu consigo desenhar a reta. E que 2 pontos são esses? Eu vou determinar o ponto onde o gráfico corta o eixo X1 e o ponto onde corta o eixo X2. Como é que eu faço para encontrar esses 2 pontos? É só chamar que X1 é igual a 0, calcula X2. Então, se X1 é igual a 0, 4 vezes 0, 0. Ficaria somente quem? 6x2 igual a 60. Passando 6 dividindo, x2 igual a 60 dividido por 6 vai ser igual a 10. Encontrei aqui o ponto x2 igual a 10. E se eu fizer x igual a 0, essa parcela aqui some agora, né? A 6, x2 some. Então, ficaria 4x1 igual a 60. Passa agora o 4 dividindo. 60 dividido por 4 vai ser igual a 15. Então, agora, eu encontro 2 pontos. Eu tenho aqui, ó. Quando esse ponto aqui é 15. E aqui, o ponto é igual a 10. Encontrei meu gráfico. Só que aqui, ó, gente, é menor ou igual a 60, né? Menor. Então, para mim, o que interessa é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui está valendo. Essa parte que eu estou desenhando em vermelho, que está abaixo do gráfico, ela é a resposta possível. O que está acima do gráfico não está atendendo a esta restrição. Entendeu? Ela não está atendendo a restrição, porque tem que ser menor ou igual a 60. Se tiver acima do gráfico azul, ela está fora. E a segunda restrição, o que eu tenho? x1 mais x2 igual a 12. Vou fazer a mesma coisa. A mesma coisa, Dácia. Vou chamar x1 igual a 0, calculo x2. Então, se x1 igual a 0, x2 igual a 12. Se x2 igual a 0, x1 vai ser igual a 12. Se eu fizer o gráfico, 12, 12, está lá. Tá bom? Só que agora, a minha restrição ela é maior. Ela está acima. Então, ela vai estar aqui, ó. Vou até pintar de outra cor. Vou pintar de verde. Ela vai estar aqui, ó. Daqui para cima. Toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui está acima do gráfico verde. É resposta que atende a minha restrição 2. Se você olhar no gráfico, o que você quer é que atenda as duas. Ou seja, você vai ter que ver a interseção do gráfico pintado de verde
com um gráfico pintado de vermelho, que é exatamente esse triângulo aí, ó. Esse triângulo que está desenhado aí de amarelo é exatamente a interseção entre a área pintada que atende à restrição 1 com a interseção com a área que atende à restrição 2. Vai resultar esta área aqui, ó. Esta área que está pintada de amarela é onde está a minha melhor resolução, porque ela atende as duas respostas, tá bom? Agora, para que... a gente falou na semana passada de curva de nível, né? Então, a curva de nível é quando ela é máxima. Eu estou aqui, professor, esquentando a cabeça aqui, porque diante da equação do primeiro grau, tudo bem. Agora, começou com esse gráfico aí, essa extensão aí que o senhor falou aí de amarelo, ela está entre esses ditos riscos que o senhor está falando, vermelho, azul e verde? Reginaldo, vê só. Eu desenhei uma reta, tá? E aí eu pintei para a primeira restrição tudo que está embaixo, que dá um triângulo. Tá? Porque se você pegar os dois eixos ortogonais com a função, vai dar um triângulo. A hipotenusa e os dois catetos. Quando eu fizer a mesma coisa para o segundo gráfico, vai ter um pedaço que vai estar contido em outro. Então, o que me interessa é exatamente se esse tempo é comum aos dois. Porque ele tem que atender tanto a restrição 1 quanto a restrição 2. Tá? Agora, para poder dar a resposta ótima, ou seja, qual é a quantidade x1, qual é a quantidade x1 e qual é a quantidade... Cássia, é programação linear, só que eu estou respondendo pelo método gráfico, que não é o melhor, não é o melhor método. Tá certo? Não é o melhor método. Tá? Mas é programação linear. Porque programação linear é para responder os probleminhas cujas equações são lineares, são funções de primeiro grau. Tá? Aí vai responder por 3 métodos. Vamos hoje aplicar o método gráfico, que vocês vão detestar, tranquilo. Semana que vem, veremos o método simplex, que vocês vão gostar, mas não vão amar, porque tem que repetir várias vezes. Tá? Vão me odiar, tá? Porque, professor, eu tenho que fazer 3 vezes a mesma coisa. E, por fim, eu vou responder a mesma questão usando o método do solver, o método usando a parte, um modelo computacional. Fala, Dácia, estou te ouvindo. Professor, essa questão que o senhor está fazendo é igual às 2 últimas questões que o senhor passou na atividade, certo? Na verdade, essa é igual a que a gente fez na... Então, que o senhor não passou 2 exercícios? Certo. Eu estou desde ontem tentando fazer esses 2 exercícios. Dácia se juntou ao grupo de Tiago. Dácia, nas atividades, é só para montar o modelo. Não precisa fazer isso, não. Pode dormir hoje. Hoje pode dormir. Viu? E me coloque nas suas orações. Não me costure meu nome na boca do sapo, não, por favor. Ô, professor, Calma. e vai cair gráfico na prova, vai? Calma. E a gente vai ter tempo. Calma. Por isso que a gente está fazendo aqui. Tá? Por isso que eu quero que vocês façam as atividades. Tá? Porque na prova você vai fazer pelo método que você quiser, menos solver. Solver a gente faz uma atividade à parte, tá? Beleza. É isso aí, Cid. Agora tenha fé. Bota Jesus na frente. Vamos lá. Então, beleza, né? Então, temos aí, ó, graficamente, eu já sei onde é. Agora, eu preciso saber quanto é, de fato, x1 e x2. O que é que eu vou fazer, ó? A curva de nível da função objetivo, eu já sei que é 2x1 mais 3x2. Então, ó, se eu vou adotar, aí é aquela questão que a gente adota um valor qualquer. Eu estou considerando que o meu lucro seja 12. Tá? Eu estou chutando que o meu lucro seja 12. Então, se 12 igual a 2x1 mais 3x2, eu vou desenhar esse gráfico agora. Como é que eu faço esse gráfico? Vou chamar x1 igual a 0 e x2 igual a 4. Claro, pessoal, que uma dica eu vou dar para vocês. Esse número que eu coloquei aqui, 12, de preferência,
é um valor que divida tanto 2 quanto 3, para facilitar a vida. Podia ser 12, podia ser 18, por aí vai. Então, se x1 igual a 0, 3x2 igual a 12, x2 igual a 4. Se x2 igual a 0, x1 vai ser igual a 6. Ó, x2 igual a 4 e x1 igual a 6, é resposta? É. Mas ela está aqui, ó, lá embaixo. Ela está fora do meu eixo. Então, ela tem que estar aqui, ó, no limite azul. Então, se eu colocar 18 igual a 2x1 mais 3x2, se eu fizer x1 igual a 0, eu calculo x2. Se eu fizer x2 igual a 0, eu calculo x1. 6 e 9. Se eu fizer um gráfico aqui, ó, a minha função, a minha curva de nível, ainda está embaixo. Tá? Porque, na verdade, pessoal, o que ele quer é esse limite aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó. Porque ele não pertence ao gráfico que está pintado de amarelo. Então, é a situação máxima. Eu não quero maximizar. Então, eu quero esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Então, eu vou chamar de quê? 4x1 mais 6x2 igual a 60 e 1x2 igual a 12. Essas são as minhas restrições. E aí, vou responder o meu sisteminha. Né? Se eu somar as duas equações, eu multipliquei a primeira por 4. Né? Só deixa eu montar aqui a breita. Ó, rapidinho. Ó, multipliquei a segunda por 4. Ficaria 4x1 mais 4x2 mais 48. Se eu subtrair a primeira pela segunda, vai ter 4x com 4x vai embora. 6x2 menos... Porque, na verdade, essa equação fica assim, ó. 4x1 mais 4x2 igual a 48. Então, 4x1 menos 4x1 vai dar 0. Sumiu. 6x2 menos 4x2 vai dar 2. 60 menos 48 vai dar 12. Então, 2x2 igual a 12, x2 igual a 6. Então, eu tenho que calcular, eu tenho que fabricar 6 toneladas do aço temperado. E, se eu substituir na primeira equação, eu calculo também... Espera aí que deu um tilt aqui. Oh, caraca. Espera aí, deixa eu abrir meu aqui. O senhor repete esse lance aí. Eu vou abrir no que fechou aqui a apresentação. Só um minuto. Só um minuto. Deixa eu só localizar. Ficou a atividade 3. Você ia falar até quais são as restrições aí. Beleza, Esse 1, 2, 3 e 4. Pronto. Qual seria, professor? Vamos aqui, montando aqui de novo, certo? Então, ó, eu encontrei que x2 foi 6 toneladas. Se eu substituir numa equação, qualquer uma, vou substituir na segunda aqui, ficaria x1, vou substituir nessa aqui, ó. x1 mais x2 igual a 12. Então, ficaria 6x1 mais 6 igual a 12. x1 igual a 12 menos 6, x1 também é igual a 6. Certo? Então, eu tenho 6 toneladas de aço damasco e 6 toneladas de aço temperado. Se eu jogar na equação do lucro, que é 2x1 mais 3x2, 2 vezes 6, que é a quantidade de damasco, mais 3 vezes 6, eu vou ter 12 mais 18. O meu lucro máximo por tonelada é de R$30. Certo? Então, gente, ó, o método gráfico, ele não, de milhões de quilômetros, é o mais simpático. Jamais será. Tá? Jamais será. Primeiro, que você vai ter que trabalhar com essa tal de curva de nível, que é uma coisa que você vai ter que ser aproximando o limite do gráfico, dentro daquela área pintada de amarelo. Tá? Por isso que eu chamo de solução ótima. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Imagine aqui que você produza 4 de damasco e 8 de temperado. A
atende a minha restrição de quantidade? 4 mais 8, 12. Atendeu aqui. Mas será que atende assim a primeira? 4 vezes 4, 16. Ó. 4 vezes 4, 16. Mais 6 vezes 8, vai dar quanto? 48. 16 mais 48 vai dar 64. Opa! O meu limite de magnésio é de 60. Eu estou usando 64. Não consigo atender a minha restrição. Tá? Então, tem que ter cuidado com isso aí. Não é somente encontrar a resposta. A resposta é aquela que atende à restrição técnica. Que é qual? O meu limite que eu consumo de magnésio é de 60 toneladas. Tá? Então, para essa questão, a quantidade de ácido damasco que eu preciso produzir é igual à produção de ácido temperado, 6 e 6. Fala, Aninha. Pode falar, Ana. Professor, por gentileza, o senhor mostra o anterior a esse, para me tirar um print? O senhor pode dar mostrar o anterior para poder tirar um print? Posso, filho. Professor, Aqui. Oi. está me ouvindo? Tô, não é esse slide que você quer? O senhor me mostrar o anterior? É. Não é esse slide? Eu estou só colocando aqui. Não é esse slide que você quer? É sim, professor. Esse é o anterior. Ok. Obrigada. Esse é o primeiro. Então, respondendo a Ana Jaqueline, certo? Eu não vou colocar o método gráfico na prova. Certo? O máximo que vocês farão é uma atividade complementar como um gráfico, método gráfico. Pronto, tá? Eu estou satisfeito. Se vocês fizerem uma atividade que eu vou colocar na listagem, já fizeram a questão da prova. Tá? Porque vai ser complicado, né? A parte de... Não, com certeza, não vou fazer, certo? Deixa eu só agora tirar a dúvida que eu quase apanho no começo da aula. Aqui, ó. Entendeu? Vamos responder essa questão juntos? Porque muita gente me perguntou offline, tá? E no começo da aula também teve gente que perguntou. E o seguinte, ó. Um fabricante está iniciando a última semana de produção de 4 diferentes modelos de consoles de madeira para aparelhos de televisão. Designados respectivamente 1, 2, 3, 4. Opa! Então, eu vou fazer no espaço que eu tenho aqui, tá? Então, aqui eu tenho, ó. Eita, nem posso. Peraí, calma. Deixa eu abrir aqui. Peraí, que eu abri foi a figura. Não consigo escrever na figura. Rapidinho, viu? Só me dê um minuto aqui para eu poder copiar a figura para o PowerPoint. Rapidinho, rapidinho. Figura 3. Copiei. Rapidinho, gente. Vou inserir aqui um slide em... Vou botar em branco mesmo. Copiar aqui. Pronto, estou chegando, estou chegando. Voltei para apresentar. Agora vou só trocar a tela para compartilhar essa imagem. Vou compartilhar com vocês o PowerPoint aqui. Pronto. Acaba tá ficando craque no negócio de internet. Vamos lá. Agora eu posso escrever. É o seguinte. Atividade complementar 3. Um fabricante está iniciando a última semana de produção de 4... Oi, César.
Certo? Pode falar. Vamos lá, acho que ele bateu sem querer. Qualquer coisa tu fala. É o seguinte. O fabricante está iniciando a última semana de produção de 4 diferentes modelos de consoles em madeira para aparelhos de televisão designados, respectivamente 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu já sei qual é a minha variável de decisão, porque a pergunta, ó, quanto de cada um dos modelos deve ser produzido, ou seja, X1 é a quantidade 1, X2 é a quantidade 2, X3 é a quantidade produzida do console 3 e X4 é a quantidade do console 4, beleza? Então, chegou aí? Isso aqui, gente, é letra A. Letra A. Letra B é a nossa função objetivo, o nosso famoso FO. Função objetivo. Quem é? Ele quer o lucro. Então, já sei que aqui vai ser Z ou L. Então, o que é que eu tenho? Os modelos necessitam, respectivamente, de 4, 5, 3, 5 horas para montagem e 2, 1, 5, 3 horas para decoração. Os lucros, agora, lucros sobre as vendas dos modelos são, respectivamente, 7. Então, vai ser 7x1 mais 7x2 mais 6x3 mais 9x4. Chegaram aí? Quem chegou, levanta a mão. Cheguei não, professor, só me... Beleza? Show de bola, show de bola. Ficou parecia ave natal. Gostei. Mas faz parte errar e acertar. Agora vamos para as restrições. Aí vai ficar apertado aqui, mas vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Restrições. Letra C. Aí a primeira... Oi, Fabiana, boa noite. A primeira restrição é... Vou colocar logo as de não negatividade. Eu sei que X1, X2, X3 e X4 tem que ser maior. Eita, pessoal, depois que está feito é tão fácil. Não dá raiva, né? Depois que está feito é tão... Quando o senhor faz, fica tão fácil. Para de chorar e faz. Vamos lá. Então, ó, X1, X2, X3, X4, maior ou igual a zero, são as de não negatividade. Não negatividade. Negatividade. Bom, agora vamos para restrições técnicas, que são apenas duas, né? Que é o tempo de decoração e o tempo de fabricação, acho, de montagem. Então, vamos lá. Os modelos necessitam, respectivamente, 4, 5, 3 e 5 horas de montagem. Então, vamos lá. Aí tem lá, aqui, ó, o importante está aqui, ó. O fabricante dispõe de 30 mil horas para a montagem. Isso aqui esquece por enquanto. Quer dizer, esquece para sempre, que isso aqui não vai interessar para aqui. Tá? Porque eu não sei quantos funcionários... Aqui, se você fosse um problema real, é que você iria deslocar os funcionários. Mas como eu só quero montar o problema, não vai ter necessidade. Então, aqui, ó. Então, aqui vai ficar... Cadê o tempo de montagem? Está aqui, ó. Oi, Ana. Professor, na hora da prova, você pode tirar esses números aí que não interessam, porque confundiu tudo na hora que eu fui tentar fazer. Mas a função dela foi essa mesmo. Eu não consegui elaborar, não, essa questão, não. Mas vê só, mas aí se você eliminar agora, veja se o problema era isso. Tá? Veja como vai ficar fácil. Porque você quis resolver um problema que não foi pedido. Ou seja, a questão não quer saber qual é as pessoas que estão trabalhando. Eu quero saber só o tempo. Tá? Agora vai ter problema que a gente vai ter que envolver isso também, tempo, tá? Ou pessoas, mas não por enquanto. Vamos lá.
Ana, ia falar? Ou vai falar, na verdade? Não, professor, foi na hora de pedir, que o senhor pediu para levantar a mão. Ah, Aí beleza, acho que ótimo, eu ótimo, consegui vamos lá. desativar Beleza, aqui. deixa, tranquilo, não tem problema não. Deixa eu abrir aqui a fila, peraí. Minha internet caiu um pouco, o senhor perdeu o primeiro momento dessa atividade aí. Depois o senhor repete para mim, mas pode continuar aí, tá bom? Pronto, repita, perdão. Vamos lá. Então, agora o que é que eu tenho? A questão que é saber, a limitação de montagem é de 30 mil horas. Então, qual é o tempo de cada equipamento? Ó, o tempo de montagem está aqui, ó. 4, 5, 3 e 5. Então, seria 4x1, 4x1, mais 5x2, mais 3x3, mais 5x4, tem que ser menor ou igual a 30 mil horas. No caso, isso é a restrição, né, professor? A restrição, a letra C, tá? Porque tá com pouco espaço, tá ficando desorganizado, tá? Referente à montagem. Referente à montagem. Agora, referente à decoração, a minha limitação é de 20 mil horas. Tá? 20 mil horas. Então, aqui eu teria de decoração seria 2, 1, 5 e 3 horas. Então, seria 2x1 mais 1x2 mais 5x3 mais 3x4 menor ou igual a 20 mil horas. Era só isso. Era só isso a questão. Tá? Luciana, você que perguntou desesperado por esse valor, 750 vezes 40 é igual a 30 mil horas. 500 pessoas trabalhando 40 horas vai dar 20 mil horas. Na verdade, não era para ele ter dado 30 mil horas, era você ter chegado a essa conta. Ou seja, ele quis ajudar, terminou atrapalhando. Pelo que eu entendi, terminou atrapalhando a Luciana. E né? como? Não foi? Atrapalhou Pronto. muito. Mas, na verdade, ele não era para ter dito 30 mil horas, era para você ter feito 750 vezes 40 horas por semana, igual a 30 mil. Então, ele tentou ajudar e terminou atrapalhando Luciana, porque ficou querendo delegar, né? Aonde vou colocar cada um desses. E, no total, o que está interessante para a gente agora não é a quantidade, quantos montadores vão ficar montando o console A, o B, o C. Oi, Dácia, pode falar. Então, professor, eu estava tentando fazer, resolvendo as equações, entendeu? Por isso que eu me compliquei todinha. Que eu estava tentando desde o segundo e não estava conseguindo. Estava achando que eu tinha que fazer o gráfico e todo o resto. Porque, na verdade, eu vou ter que. Eu sempre sou uma pessoa bem justa. A pergunta do anunciado era só para você. Como ele fala, quanto de cada um deve ser produzido, tá entendendo que você tem que calcular. Né? Entendeu? Só que como é que tá? Exatamente, você fez certo. Né? Fez certo que você fez o que a questão estava pedindo. Mas como a gente está caminhando com a matéria, a ideia é apenas montar o modelo matemático. Porque depois eu vou apresentar o método gráfico. Por exemplo, essa questão aqui não dá para fazer pelo método gráfico. Porque eu tenho 4 variáveis. Não dá para fazer. No caso, só dá com 2, né? O gráfico, porque só tem X e Y. Não dá para fazer por mais que 2. O método gráfico tem uma limitação. Tá? Ô, professor, se o senhor puder, por gentileza, quando terminar essa aí, faz essa mesma coisa na atividade complementar 2, por gentileza. Espera aí, deixa eu abrir ela aqui, espera aí. Rapidinho, complementar 2.
Gosto de turma assim, perguntando. Tem turma que fica, entra muda e sai calada. Ô, professor, nessa atividade, eu fiz esse caminho que o senhor fez, só que eu tentei resolver, só que aí eu não sei se está certo. O senhor vai aceitar do mesmo jeito também, né? Não, olha só. Você fez até essas equações aqui? Sim, fiz esse caminho todinho, Tá só que bom. depois eu fui tentar resolver depois Pra também. que você quer resolver, mano? Porque aí dizia, É queria saber verdade, quanto, aí eu fui... a culpa foi minha, que eu Isso. não... Isso, beleza. Eu que não dei a restrição, a limitação. Certo? Trapeia não. Manda o que fez. O que vale é... Eu mandei, só que aí eu mandei essas parte começo aqui se eu queria, só Pronto. as funções, e mandei também a parte que eu tentei resolver. Não sei se ficou certo. Vamos lá. Alguém fez a atividade 2? O 2 eu fiz, Agora, o 3 eu não lhe mandei, porque eu fiquei muito confusa. Manda agora. Não Manda entendi agora. bem, aí eu não mandei. pronto. Gente, Mas pode entregar. essa atividade 3 tem uma restrição. Ela só está recebendo até 7 horas. Não, mas pode vir atrasado, sabe? Não, pode vir atrasado. Mas lá ele manda, acho que trava, não? Não, Acho que manda, você tem que liberar aí, não? Não, mas está liberado. Eu recebo em atraso. Não, lá no aplicativo. Pega mandar? Recebe, só que vai ficar lá como que você mandou com atraso. A prova que eu boto lá, não receber mais respostas. Mas pode. Vamos lá. Vamos fazer Professor, se o senhor ver como foi que eu fiz essa dor, o senhor vai rir na minha cara. Vamos lá, então vai junto aqui, né? Olha lá, uma rede de televisão local tem o seguinte problema. Foi descoberto que o programa A, com 20 minutos de música e 1 minuto de propaganda, chama a atenção de 30 mil telespectadores. Enquanto o programa B, com 10 minutos de música e 1 minuto de propaganda, chama a atenção de 10 mil. No decorrer de uma semana, o patrocinador insiste no uso de, no mínimo, 5 minutos da sua propaganda e que não verba mais para mais de 80 minutos de música. Quantas vezes por semana cada programa deve ser levado ao ar para obter um número máximo de telespectadores? Olha, ó, aqui eu coloquei, ó, construa o modelo do sistema, apenas. Então, primeira coisa, letra A. Quais são as variáveis de decisão? Quais são? Vamos lá, quem fez? Seria o programa A e o programa B, professor? Ou o eu coloquei programa A e B também. X1. Foi, eu coloquei programa A e programa B. Ou seja, e eu fiquei dúvida aqui nos telespectadores. Isso, ó. As variáveis estão na pergunta de quantas vezes por semana o programa A tem que ser levado ao ar. Então, aqui vai ser o programa A. Ou você pode colocar as transmissões. X1 é programa A, XB é o programa 2. Beleza. X2 programa B, melhor. Que, na verdade, o X1 é o número de vezes que o programa A foi levado ao ar. E isso, número de vezes, tá? E o X2 é o número de vezes que o programa B foi transmitido. Ah, beleza. E agora? B. Quem é o meu B? O objetivo? O objetivo, né? A função objetivo. Função objetivo. Função objetivo. Que é a nossa FO. Como eu calculo isso? Alguém chamou de N? Aí eu usei 30 mil telespectadores e 10 mil eu usei aí. Eu também usei A e B. Só que eu usei A e B. A 30 mil e B 10 mil. Eu usei assim. Então, vamos lá. Então, vai ser 30 mil
vezes x1. Isso. Mais 10.000 vezes x2. Pronto, professor. Até aí eu acertei. O resto só foi ladeira abaixo. Ah, rapaz. Vamos lá. Letra C. Quais são as restrições? Aí começa pela restrição, ó. x1 e x2 maior ou igual a zero, não é isso? Qual é a limitação aí que eu tenho? Professor, essa letra B, eu coloquei L no lugar de N. Tem problema não, né? Não tem problema nenhum. Ah, Desde ok. que você diga que L é o número de telespectadores. Pronto. Botei a letra T de telespectador, também não sabia o que usar, não. Eu botei o L no lugar do... É, o o resto tá negócio igual. de Tiago é lucro. O negócio dele é lucro. Tudo é lucro. O negócio é lucro. É o capitalista da sala. Vamos lá. E agora? Qual é a limitação? Tem no mínimo 5 minutos, né? Eu botei 20 minutos. Eita. Eu botei o programa A, 20 minutos de música e 1 minuto de propaganda. É isso ou não? Ó, ele tem no limite mínimo de 5 minutos, ou A seja... propaganda 5 minutos e música 80. Pronto, vamos lá. Então, primeiro para propaganda. Propaganda primeiro. Propaganda. Eita, propaganda. Peraí, deixa eu apagar aqui. Propaganda. Então, primeiro para propaganda, que é onde entra dinheiro. Propaganda. Então, quanto é de propaganda no programa A? 1 minuto. Não é isso? Isso. Então, ficaria 1x1 mais o programa B. São quantos minutos de propaganda? Também 1 minuto. 1x2 tem que ser mínimo ou máximo? Eu botei maior ou igual a 5. Maior ou igual a 5, porque é mínimo, né? No mínimo 5 minutos. Então, maior ou igual a 5. Beleza. Encontramos a primeira restrição, que é a restrição de propaganda. Professor, Oi, Érica. eu fiz diferente. Eu não coloquei o número 1. Tem algum problema? Não. Só coloquei X1, Só porque tu não mas gostou, só porque tu não gostou, eu vou apagar. Não, não é que eu não gostei, é Culpa porque de Érica, é uma galera. Culpa dúvida. de Érica. Pode cercar a rua de Érica. Foi Érica que não gostou do Não, eu não gostei. Brincadeira, Aquele eu Érica. achei Tanto mais faz. bonitinho. Tanto faz, tanto faz. Tá certo também. Professor, Oi, a Dácia. próxima restrição, no caso, seria que não pode ser mais de 80 minutos de música. Isso, a segunda é música. Aí, no caso, é menor ou igual a 80. Isso, garotada. Música. Qual é? Quanto de música tem o primeiro programa? 20x1 20x1 mais 10x2. 10x2 Menor ou igual a 80. menor ou igual a 80. Olha que filé. Agora, né, professor? Agora. Uhum, não tinha nada de... Eu só não fiz, eu só errei a questão que no final tem que botar x1 com x2 menor ou igual a 0. Não tem um negócio desse? Sim, No final ali de tudo? Isso aí eu esqueci isso aí. Dácia, fala, querida. Então, professor, aí nessa parte não, né, que eu não cheguei nessa parte. Na parte da função objetiva, eu estava fazendo já a parte do gráfico. Da equação. Do gráfico, nem cheguei no gráfico. Certo. Parei na equação mesmo. Aí, quando tá 30.000, x1, mais 10.000, x2, eu já estava montando. Eu sei que no final tem um negócio... Também, não foi? Foi. Oh, beleza. Eu estava desesperada, professor. Eu percebi que você estava desesperada. E eu não podia lhe ajudar, entendeu? Porque eu estava chegando em casa cheio de capacota, não podia lhe ajudar. Eu disse, olha, assim que terminar a aula, eu gravo um áudio com calma e te respondo. Mas agora eu já entendi, mas eu quero saber se depois você vai pedir para terminar essa questão, né? Porque aqui a gente só montou. Ela não está finalizada. Pessoal, eu vou fazer essas questões pelo método simplex. Não vou fazer pelo gráfico não, senão ele vai endoidar aqui.
Tá? Depois de eu ter endoidado, mas tudo bem. Aí você toma o Rupinol, sei lá qual remédio lá de doideira lá e fica calmo. Eu soube por antecedência, professor. Rivotril, ó, chegou a médica aí, a psiquiatra da sala. Beleza? Gente, ó. Então a programação para hoje era essa, tá? Aí acabou aí, a C2 foi, acabou? A atividade acaba aí, porque eu só quero atividade... Eu acho que eu fiz mais coisa, eu acho. E ainda criei mais coisa. Enxerida, dona Luciana. Foi, eu botei que o programa com 30 mil telespectador estava para 20 minutos e 10 mil telespectador para 10. É isso a conclusão? Não, aí por Não sei enquanto se tá não. certo. Não, aí não sai. Eu Para fiz... calcular a quantidade de vezes, aí tem que fazer pelo método gráfico. Nessa questão não dá para fazer pelo método gráfico. Se alguém quiser tentar aí para ganhar um ponto, eu coloquei assim na outra questão. Eu tinha chegado a essa conclusão, mas eu tinha feito antes e ainda adicionei esses detalhes. Mas não dá tão redondinho, não. Não, certo. Tá, não. Alguém levantou a mão aí, que eu não consigo visualizar aqui. Professor, você poderia voltar só na complementar 3 para me tirar um print da tela? Posso, somente. Fala, Vitor. Na próxima, professor, o senhor pode colocar um pouquinho mais difícil. Claro, é importante. Certo? A próxima vai ser sobre a pontuação do Santa Cruz, para ver. Quem tira Vitor da sala, por favor, que ele está dando ideia. Professor, quando fala difícil, são casos possíveis. Não vamos citar casos impossíveis, como você citou. Isso, só para deixar claro aí. Tá certo. Eu entendi errado. Você veio citar casos impossíveis, professor? Não dá, não. Show de bola. Beleza. Gente, eu vou parar a gravação, tá? Porque agora tá encerrando. Valeu, professor. Obrigadão aí, pessoal. Até a próxima aula. Não, tchau, é pessoal. Conversar mais um pouquinho, só para não ficar um vídeo muito grande, porque para quem assiste depois,